Pastor já convosco mais uma vez, irmãos. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. É muito bom estarmos aqui mais uma vez. Muito bom louvarmos ao Senhor todos juntos. Deus seja louvado por nossas vidas, irmãos. Já louvamos ao Senhor. Bom ver todos os irmãos, meus amigos, né? Bem-vindo vocês, pequeno garotão. Que bom ter vocês aqui mais uma vez com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Nós já louvamos, nós já agradecemos ao nome do Senhor. E como eu costumo sempre dizer, todas as vezes que eu pego esse microfone com muito temor, né? Porque nós falamos aquilo que é santo, que é imensamente maior que nós. Então eu sempre digo que às vezes não é necessário muito tempo, mas é indispensável a atenção dos irmãos. Então eu peço nesse momento que os irmãos tentem esquecer o dia, o que aconteceu, foquem agora no texto, no que Deus tem para colocar nos nossos corações. O Senhor ministrou ao longo da semana algo no meu coração e vem ministrando ao meu coração, né, e agora firmando, né, um pouco mais. Eu quero compartilhar com os irmãos. Espero no tempo que está destinado aqui agora que eu consiga meditar juntamente com os irmãos esse texto. Eu quero pedir para os irmãos que mantenham a Bíblia em mãos ou no celular para que possam ler alguns textos juntamente comigo. E em alguns momentos eu vou pedir para os irmãos lerem alguns textos onde nós vamos juntos entender um pouco melhor o que Deus tem para mostrar no nosso coração. Amém? Então, primeiramente, queria que os irmãos abrissem junto comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 a 3. Um, dois, teste, pronto. Bom, vamos lá então. 1 Coríntios 10, 13. Conforme eu for falando os versos assim, aqueles que acharem já eleva a voz e leiam mais uma vez, meus irmãos, concentrados no que Deus tem para falar no nosso coração aqui hoje, tá? Então 1 Coríntios 10, 13. Tá aí. Agora mais um verso, por favor. Gênesis 50, verso 20. Eu vou ler aqui já que já está em mãos, ó. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Meus irmãos, já pararam para pensar que hoje a gente vai usar muito o nome dele aqui, mas é para mais uma vez colocar ele no lugar dele, né? Já pararam, pode deixar um pouco mais baixinho, já pararam para pensar que Satanás é um servo de Deus? Que quando ele tenta fazer o mal, Deus transforma em bem e usa Satanás como um instrumento. É estranho a gente pensar assim, mas o poder de Deus é tão grande, e Deus sendo o criador de todos, e sabendo que quando criou Satanás, já o havia criado sabendo que o mal existiria. Quando Deus, ele é tão onisciente, que Deus, quando criou o homem, sabia que o homem iria falhar, e junto com a falha do homem, o plano de redenção, que era o Cristo, já estava estabelecido. Cristo já estava proclamado para que morresse na cruz no momento em que Deus criou o homem, porque toda a trajetória humana não foi acontecendo de uma forma despreparada ou natural, deixando as coisas levar. Deus tinha um plano. Difícil às vezes a gente entender esse plano de Deus,
Mas quando nós pensamos em Satanás como alguém extremamente participativo em toda essa história, ele tem um lugar, e um dos lugares deles é ser servo de Deus. E a gente sempre se pergunta, né, por que Deus permite o mal em nós? Tanta maldade, tanta dor, tanto sofrimento acontece, destruição, perdas, o homem mau, tragédias, dor, guerra, e a gente se questiona, mas poxa vida, Deus, se você era bom, por que tudo isso? Acho que talvez essa deva ser uma das maiores perguntas que existe na humanidade. A gente teria que passar muito tempo explicando o porquê, ou pensando no porquê disso. Mas existe luz sem trevas? Não existe. Onde há luz, existe trevas. Nós estamos na luz. Mas se você procurar embaixo da mesa, existe um pouquinho de trevas ali. Se você procurar dentro de algumas caixas, em alguns lugares fechados, existe treva aqui dentro. E se a gente apagar tudo e acender um feixe de luz, ainda vai haver trevas no ambiente. Se eu crio a luz, há trevas. E onde há treva, há luz. Ou seja, só há um porque existe o outro. Como eu sei que existe o calor? Porque eu sei que é o frio. Então, ao Deus criar, ao Deus permitir a bondade no homem, assim, da mesma forma, o mal veio a existir. E a gente se pergunta, mas será que Deus não vê o sofrimento? E se vê, por que Ele permite? Por que não acaba com todo o sofrimento? E quando a gente olha para a história, a gente percebe que o que dá liberdade, dá função, que dá possibilidade para uma vida com liberdade de existir e viver, é o nosso livre-arbítrio, é a possibilidade de escolher. Isso nos dá a liberdade de fazer o que nós queremos. Há algumas limitações na existência, mas muitas possibilidades de escolha nós temos. Quando nós olhamos para a história, nós vemos a história de Satanás, que não estava contente em estar com Deus. E o erro dele foi querer estar acima de Deus. Ele não queria adorar a Deus, e sim queria ser adorado. Em Isaías, eu peço por favor, que alguém que puder abrir, Isaías 13. Isaías 28, 13 a 15, por favor, quem encontrar pode ler em voz alta. Ezequiel 28, 13 a 15. Ezequiel 28, 13 a 15. Muito bem, aí está falando de Lúcifer. Abram para mim, mas não leiam ainda, Isaías 14, 13 e 14. Esse texto fala de Lúcifer como tendo um lugar. Ele foi criado e havia um lugar para ele. Havia uma missão e um objetivo. Mas algo o tirou desse objetivo. Assim como o homem, ele tinha livre-arbítrio, a possibilidade de escolha, a possibilidade de escolher, e por isso ele podia adorar. Só por poder escolher, ele podia adorar. Assim como nós só podemos adorar porque somos livres para escolher. Ninguém nos obrigou a estar aqui hoje. Você veio por livre-arbítrio. Você escolheu estar aqui hoje. Poderia estar em casa, deitado no sofá, assistindo Netflix. Mas você veio até aqui para adorar a Deus. Isso é livre-arbítrio, é liberdade. Você fez uma escolha. Da mesma forma, Satanás e os anjos do céu criados por Deus tinham a liberdade de escolher a Deus. A adoração é prova de livre-arbítrio. A Bíblia diz que Satanás era belo, que Lúcifer era sábio, perfeito, mas ao mesmo tempo foi tolo. Olha o que diz Isaías 14, 13 e 14. Leia em voz alta, por favor.
Muito bem. Olha as palavras que Lúcifer, um criado, usava. Eu subirei, exaltarei, assentarei, serei. O orgulho entrou no coração de Satanás, ele quis ser mais do que Deus. Esse era o desejo no coração de Satanás, era a soberba. Era querer ser mais do que era, mas ele tinha um lugar. E como criatura, Deus deu um lugar para ele. Faltou de Lúcifer entender qual era o lugar dele, ocupar esse lugar e permanecer nele. Porque ele já era belo, perfeito, ele era adorador. Mas se afastou de Deus por querer ser como ele. E em toda a história, meus irmãos, da mesma forma, Satanás tenta fazer o mesmo conosco. Tenta implantar a soberba no nosso coração, o orgulho, querer ser mais do que o outro, e em alguns momentos querer ser mais até do que Deus, porque queremos tomar as rédeas da nossa vida e agir por nós mesmos. Quando Satanás, por favor, alguém leia Gênesis 3, versos de número 5. Quando Satanás estava no Éden, foi tentar o homem, ele usou a soberba, o orgulho, querer ser mais do que Deus, para implantar o mesmo pecado dele no coração do homem. Gênesis 3:15, leia por favor. Cinco agora. A mulher, ela declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz a filhos, seu desejo será ao seu marido, e ele a dominará. Esse foi 5. 3:5. Isso, mais uma vez, por favor. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Percebam como o pecado entrou na natureza humana. Satanás implantou no coração do homem aquilo que estava no coração dele. E ao induzir Eva a comer do fruto, ele disse que assim que ela comesse, ela seria como Deus. Ele fez com que Eva desejasse ser o quê? Mais do que ela era. Eva tinha um lugar, Adão tinha um lugar. Eram belos, habitavam o jardim. O jardim foi feito para eles. Eram perfeitos. Mas Satanás implantou no coração deles sair do lugar onde estavam para ser alguém que não era para ser. E mais, ser alguém como Deus. O orgulho entrou no coração do homem, o orgulho e o pecado entrou na humanidade. Da mesma forma aconteceu com todos os anjos que seguiram a Satanás. E dessa forma, Satanás, além de submisso a Deus, ele se tornou servo de Deus, porque mesmo sendo expulso dos céus, ele seguiu sendo servo. E o que é servo? Servo é aquele que obedece, serve alguém superior. E Satanás saiu do seu lugar de belo, de perfeito, de alguém que tinha uma missão para ser alguém com uma limitação, sendo usado por Deus. Então, agora ele passou a ser servo de Deus, e agora ele não tinha mais um querer ou desejar, nem um pretender. Na verdade, agora ele só fazia aquilo que Deus permitia que ele fizesse. E assim é. Talvez esse foi um dos maiores castigos de Satanás, que tentou fazer algo por si só, e hoje só faz aquilo que Deus permite. Ele tentou ser mais do que Deus e se tornou menos ainda. Porque quando nós tentamos ser mais do que nós somos, ou que nós devemos ser, ou quando nós tentamos ocupar um lugar que não é nosso, às vezes a gente desce degraus, e às vezes a gente percebe que deixamos de ser quem deveríamos ser. Erwin Luther, um escritor, escreveu um livro chamado A Serpente do Paraíso. Escreveu algo muito pertinente. O diabo é tão servo de Deus
em sua rebelião, quanto era nos dias de sua doce obediência. Podemos citar Lutero também, que diz que o diabo é o diabo de Deus. Satanás tem papéis diferentes a desempenhar, dependendo do conselho e dos propósitos de Deus. Ele tem por obrigação o serviço e o cumprir a vontade de Deus no mundo. Ele deve fazer o que o Todo-Poderoso disser. E assim nós devemos lembrar que ele tem poderes terríveis, mas saber que estes poderes só podem ser exercidos sob a direção e o agrado de Deus, e que nos dá segurança. Satanás não está simplesmente livre para devastar as pessoas como quer. Ele não tem essa liberdade, porque o diabo é o diabo de Deus. 1 João 4,4, por favor, abram para mim. Satanás não fica feliz quando lemos e guardamos esse verso em nosso coração. Quem encontrar 1 João 4,4, por favor. Ele prefere que nós não leiamos isso e não guardamos isso em nosso coração. Bem, nós somos de Deus e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e nós sabemos quem está no mundo. Agora, irmãos, nós entendemos e percebemos que Satanás é um instrumento de Deus para os seus propósitos. Ok, agora como? E agora eu queria que com muita atenção nós pudéssemos ainda refletir e olhar para o texto e perceber como Deus usa Satanás para os seus propósitos. E a primeira forma em que, ou uma das formas que Deus usa Satanás a nosso favor, por mais que às vezes nós achamos que ele é somente contra nós e nos destrói, Deus sabe como usar ele para nos aperfeiçoar. Deus usa o inimigo para aperfeiçoar os seus fiéis. Todos nós enfrentamos o que é mal, todos nós passamos por dificuldades. Se nós olharmos para Paulo, uma referência no texto bíblico, uma referência para todos nós, se olharmos para o currículo impressionante de quem era Paulo, chamado diretamente por Cristo, curou doentes, viajou pelo mundo, recebeu visões celestiais, escreveu o maior número de documentos bíblicos, tinha muito conhecimento e muito mais. Poucas pessoas se igualam a ele. Provavelmente poucas entendem quão grande era Paulo. E quem sabe, meus irmãos, em toda essa grandeza, o mesmo inimigo que implantou no coração da humanidade o orgulho e o desejo por ser maior do que é. Vocês duvidam que esse mesmo orgulho habitava o coração de Paulo? Paulo era um ser humano. E da mesma forma, com certeza, ele precisava ser conduzido por Deus para que o orgulho não tomasse o seu coração, porque ele era alguém grande. Mas Deus sabia que ele precisava ocupar o lugar dele. Então, Satanás foi um mensageiro de Deus para aperfeiçoar Paulo. 2 Coríntios 12, por favor, 7. Deus, que amava Paulo e odiava o orgulho, e odia o orgulho, usou Satanás para proteger Paulo desse pecado. 2 Coríntios 12, 7. Por favor, em alta voz, leia para mim, por favor. Mensageiro de Satanás. Para quê? Para que o coração dele não se tornasse orgulhoso. Queridos, olha o que Deus faz. Satanás implantou no coração do homem o orgulho, o desejo de ser mais do que deveria ser. Aí de repente vem Deus e usa o próprio orgulhoso para ser um instrumento dele, para abater
o orgulho no coração de um dos seus maiores servos. Porque foi assim, esse mal que veio do Senhor por parte de Satanás. A origem, um mensageiro de Satanás. O propósito, manter Paulo humilde. Poderia ter sido uma dor, uma pessoa, um problema. Nós não sabemos o que realmente esse mensageiro de Satanás. O verso 8 e 9 desse mesmo texto, por favor. 2 Coríntios 8, 12, 8 e 9, por favor. Paulo entendeu que esse mensageiro, esse espinho na carne, que nós não sabemos exatamente o que era um mensageiro de Deus para colocar ele no lugar dele. Paulo entendeu isso. Não só entendeu, como agradeceu a Deus, porque sabia que o seu coração poderia ser soberbo e poderia se orgulhar de algo que estava fazendo, mas quem fazia não era ele, era Deus que fazia através dele. Ou seja, Satanás ali foi uma ferramenta para fortalecer o servo de Deus, e a partir daí ele se viu mais forte. Na fraqueza ele se viu mais forte, porque ele não se exaltou e reconheceu o seu lugar. Satanás, o servo de Deus, foi usado por Deus como instrumento para colocar Paulo, seu servo, no lugar em que deveria estar. Quando nós olhamos para Jó, uma história muito conhecida por nós, Deus permite que Jó passasse por toda a dificuldade, mas Deus deu parâmetros para essa luta. Abra em Jó, por favor, Jó. Deus permitiu que Jó passasse por lutas, essas lutas como afrontas do inimigo, mas deu limite para esse inimigo. Deus não disse para Satanás: vai lá e faz o que você quiser. Não, vai lá e toca, fere, mas não mata. Deus deu limites para Satanás. E Satanás fez o quê? Deus falou fere e Satanás matou? Não. Deus falou fere e Satanás fez o quê? Feriu. Porque ai de Satanás se fizesse algo que estava além daquilo que Deus havia colocado para ele, para que ele fizesse. Jó capítulo 1, verso 12, por favor. Muito bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, mas não toca nele. Pode mexer no que você quiser, mexe nos bens, mexe lá nos boi, mexe no que você quiser, mas não toca nele. Eis que Satanás foi lá e acabou, ceifou, machucou, feriu Jó e destruiu a vida de Jó. Foi isso que ele fez? Não. Satanás fez exatamente aquilo que Deus disse que ele poderia fazer. Satanás, o servo de Deus, fez o que Deus disse para ele fazer. No capítulo 2, verso 6, por favor. Muito bem, mais uma vez, depois de Satanás, como você conhece a história, via diante de Deus, questionar Deus. Deus falou: tudo bem, você quer conhecer o coração do meu servo? Vai lá, toca nele, toca na pele dele, pode machucar e ferir, mas não o mate. Satanás fez isso, tocou, mas não matou. E foi aí, irmãos, que diante de tanta dor, tantos questionamentos, Jó passou a conhecer a Deus melhor. A sua fé aumentou. Olha o capítulo 42, verso 5, por favor. Dia de folhear a Bíblia, hein? Jó 42, 5. Muito bem. Depois
do instrumento de Deus tocar em Jó, ferir Jó, por mais difícil que é nós entendermos esse propósito, que vai além da nossa capacidade de compreensão, o final disso foi que Jó passou a ver Deus com outros olhos, porque Deus usou um instrumento para fortalecer. Às vezes nós vamos à academia e nós usamos diversos instrumentos para fortalecer o nosso corpo. Aquilo ali que nós usamos são instrumentos para deixar o nosso corpo ainda mais fortalecido. Satanás é como aquilo ali, nas mãos de Deus. Instrumentos usados para os desejos de Deus. Não subestimamos sua força, suas capacidades, mas nós sabemos que quando nós temos Deus no nosso coração, e temos Deus como controlador, e temos as rédeas de nossa vida nas mãos do Senhor, nós sabemos que Ele vai até onde o Senhor permite. E quando nós passamos por uma dificuldade, às vezes nós perguntamos para Deus: Deus, mas por que estou passando por isso? E na verdade poderíamos perguntar, como já disse aqui, para quê? Qual é o objetivo que eu posso aprender? E onde vou chegar a partir dessa luta, que pode ser uma luta com uma permissão de Deus, que o inimigo toque sobre minha vida, para que algo aconteça. Olha o verso 11, também do capítulo 42 de Jó. Tudo se recompôs na vida de Jó, porque Deus cuidou dele, fortaleceu e cuidou de tudo após um instrumento de Deus tocar nele. O interessante, irmãos, é que quando Satanás parece vencer, ele perde. Quando parece que ele vai vencer, ele perde. E isso é o que nós temos que guardar em nosso coração. Como Martinho Lutero também disse: o diabo é uma ferramenta de Deus para cuidar de seu jardim. Satanás é uma ferramenta de Deus para cuidar de seu jardim. A enxada não corta o que o jardineiro quer preservar. A enxada não corta o que o jardineiro quer preservar. A enxada não preserva o que o jardineiro quer cortar. Satanás é como uma enxada nas mãos do jardineiro, e ele poda aquilo que não é para estar em nós, como podou o orgulho que poderia permanecer no coração de Paulo. Ele podou, aí não, assim como podou aquilo que poderia enfraquecer o coração de Jó, o tornou mais forte e aproximou ele ainda mais de Deus. Como disse, este é um dos castigos de Satanás, ser usado por Deus para aperfeiçoar os fiéis, do qual ele sempre tenta destruir. Um segundo ponto do qual Deus usa Satanás é para despertar aqueles que dormem. Saul foi o primeiro rei de Israel, o qual também lutou contra o orgulho, como Paulo. O orgulho em muitos momentos tentou ocupar o coração de Saul. Para ele tudo em Davi era melhor. Cantava melhor, impressionava mais as multidões, matou mais homens do que ele, né? Muitos diziam: Saul matou 1000, né? Davi matou 10.000, enfim. Matou o gigante que ele e o povo temia, louvou a Deus. E o que Saul fez? Louvou a Deus ou teve ciúmes de Davi? Saul não louvou a Deus pela vida de Davi. Saul teve ciúme de Davi. Então, pelo despertar dos ciúmes, Deus usou o seu relutante servo, Satanás, mais uma vez, para os seus propósitos. Por favor, 1 Samuel 18:10, por favor. 1 Samuel 18:10.
1 Samuel 18:10. Pode ler mais uma vez? Prestem atenção. No dia seguinte, o espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: escavarei Davi na parede. Mas Deus desviou-se duas vezes. Um espírito maligno da parte de Deus. A princípio é estranho a gente ler isso. Um espírito maligno da parte de Deus. Por que um espírito maligno da parte de Deus? Porque Satanás também é da parte de Deus. E Deus usa, como já disse, para os seus propósitos. Um espírito maligno se apoderou dele para ensinar lições. Deus sempre usa Satanás para os seus propósitos. Que ele seja louvado no desespero, para que possa ser trazido novamente para os braços de Deus, porque no desespero do homem, Deus os traz novamente para os seus braços. No Novo Testamento, Deus também usa Satanás para despertar o homem. Olha 1 Coríntios 5:5, por favor. 1 Coríntios 5:5. Seja entregue a Satanás para que o Espírito seja salvo nos dias do Senhor Jesus. Seja entregue a Satanás para que Deus pudesse usar essa situação para que fosse entregue a Deus em seu Espírito. E ele diz isso sobre uma adúltera na igreja, ou seja, Satanás iria cuidar dela e do coração dela, no sentido de ser um instrumento de Deus para evitar o pior na vida dela. Olha 1 Timóteo 1:20, por favor. Prestem atenção nos textos, irmãos, para entender o que Deus fala no nosso coração. 1 Timóteo 1:20. Paulo diz, entreguei a Satanás para aprender a não blasfemar mais. Como é isso? Como é entregar a Satanás para não blasfemar mais? É mais uma vez, porque Deus usaria o sofrimento causado por Satanás para aprender lições. Nem sempre as investidas de Satanás que vêm sobre nós é para nos destruir. Quando vem como instrumento para nos ensinar lições. Nós só precisamos aprender, porque, como disse, ele é um instrumento. Deus não tem prazer na nossa dor e no nosso sofrimento, irmãos. Não tem prazer na dor e no sofrimento humano, mas por nos amar, Ele quer que nós tenhamos fé, Ele quer que nós sejamos fortes, e com isso Ele nos fortalece através do seu instrumento. Mesmo que para isso precisamos provar um pouco do inferno, do sofrimento que vem pela permissão que é estar nas mãos do inimigo. O amor também faz escolhas difíceis. Às vezes, quando o meu filho, o Vinícius, o Elô, eu percebo que eles vão fazer uma escolha errada. Se eu percebo que aquela escolha não é perigosa, eu permito que eles vivenciem aquilo. E às vezes, com a situação, eles percebem que não é aquele caminho.
Às vezes, quando eles vão colocar a mão em algo quente, eu sei que aquilo está quente, não ao ponto, claro, de ferir a sua mão, mas está quente. Eu falo, está quente. Eu sei que está quente ao ponto de não machucar sua mão, mas eles vão sentir que está quente. E eu falo, está quente, não põe a mão. Se eles quiserem, eles vão pôr a mão, é uma escolha. E quando eles encostarem, vão ver que está quente. Eu não impedi de colocar a mão, mas a partir dali, dessa minha permissão de encostar a mão, eles sentiram que estava quente. E através desse calor, e quem sabe dessa leve dor, eles vão aprender a ouvir a minha voz e saber que eu sei muitas coisas que eles não sabem. Então, às vezes, por mais que dói, nós permitimos que algumas coisas aconteçam com os nossos filhos. Quantas vezes eu já vi o Vinícius e a Elô agora, enquanto está andando, aprendendo a andar, cair, e às vezes nós não corremos para ajudar. Tenho certeza que às vezes, às vezes o Heitor está correndo, às vezes cai, às vezes a gente quer correr para ajudar, mas levanta, porque você tem força nas pernas, tem força nos braços, e isso vai te ajudar a entender que você vai cair, e nem sempre nós vamos estar aqui para ajudar a levantar. Ontem mesmo eu vi uma criança caindo, o pai estava diante dela, a criança caiu, eu percebi, o pai percebeu que ela não se machucou, porque quando se machuca, irmão, cai, bate a boca, ou chora, a gente percebe, mas ela caiu, e o pai ficou ali só olhando, e a criança foi e levantou. E teve uma outra vez, algumas semanas atrás, que eu vi uma criança cair, e ela caiu, eu percebi que ela também não se machucou, e ela ficou estatalhada no chão assim, e imediatamente eu percebi que ela não se machucou, mas imediatamente o pai veio e pegou, ai, você se machucou, enfim, a criança sorriu e saiu correndo. Então, eu acredito que quando essa criança cai, ela fica lá no chão esperando que o quê? Que o pai vai ajudar ela a socorrer ela, enfim. Existem momentos que nossos filhos caem, se machucam, e nós estamos ali prontos para socorrer, para ajudar. Mas tem momentos, irmãos, que a gente sabe que caiu, e às vezes até doeu um pouquinho, mas a gente sabe que precisa. Tem um vídeo muito bonito na internet, não sei se vocês já viram, de um filho cego, e a mãe está tentando ir de um lugar ao outro, e ele está andando, e tem uma pessoa que está próxima e tenta ajudar ele, a mãe impede, essa pessoa de ajudar, e o filho com muita dificuldade começa a andar e tropeça, e algumas coisas na frente, enfim, e a gente pensa, mas que mãe é essa que não ajuda o filho a andar, não ajuda o filho a chegar até outro lugar, o filho é cego, enfim. Mas se a gente olhar por outro ângulo, ela não vai poder conduzir ele o tempo inteiro. Talvez ele tropece, talvez ele caia, talvez ele até se machuque, mas ele vai aprender. Então, quando nós amamos, nós precisamos tomar decisões difíceis, e o amor faz isso com a gente. Porque aquele que ama, é preciso que tome decisões difíceis na vida. Às vezes, quando a gente só faz o melhor para os nossos filhos ou para as pessoas que a gente ama o tempo inteiro e não permite que ela sofra pelas suas consequências, nós não ensinamos. Já viu talvez filmes ou séries quando um pai toma a frente de um filho e às vezes faz de tudo para poder livrar o filho de uma situação? Uma série, um filme que o filho faz uma atrocidade, um crime, o pai faz de tudo para encobertar aquela situação. Será que esse filho vai fazer a mesma situação? É provável que sim. Será que esse filho aprendeu com o erro dele? Provável que não, porque ele não aprendeu com os seus erros, ele não pagou pelos seus erros, não sofreu na pele o seu erro. Lições difíceis e decisões difíceis é um pai que percebe que o filho cometeu um crime, que um filho fez uma coisa errada, ele fala, você vai pagar pelo seu erro, você tomou uma decisão errada e agora você vai sofrer as consequências. Você engravidou antes do tempo e você vai agora, é bênçãos do Senhor, o Senhor vai te abençoar através dessa criança, mas você vai ter que assumir o seu papel de pai, o seu papel de mãe. As decisões precisam ser tomadas. Então, tomar decisões difíceis, e Deus, o nosso Pai que nos ama, também permite essas situações, e muitas vezes Ele permite que nós sejamos entregues nas mãos de Satanás. Para quê? Para que nós possamos aprender lições. Ele permitiu que um espinho na carne tocasse Paulo, e foi dolorido e dificultoso. Ele sofreu, mas ele precisou aprender lições. Ele permitiu que Satanás tocasse a vida de Jó, e ele aprendeu lições. Da mesma forma, ao longo da igreja, ele permitiu que pessoas, como nós lemos aqui, fossem entregues a Satanás, para que pudesse aprender. Amém, irmãos?
Difícil falar amém numa situação como essa, porque não é fácil passar por situações difíceis. Mas nós sabemos que Deus sabe o que faz. Eu peço que leiam mais um texto aqui comigo, Lucas 22, por favor. Lucas 22. Alguns aprendem, irmãos, com um tapinha no ombro, né? Ei, vai lá, ei, sai dessa aí, ei, cuidado, não entra por essa daí, cuidado e com orgulho no seu coração, ei. Alguns não, mano, irmãos, alguém precisa mesmo de um tapão, um safanão, ei, acorda, né? E às vezes quando a gente precisa de um safanão, é que às vezes que Satanás é convocado, ei, vai dar um safanão, dá uma cutucada para aprender lições. E assim acontece com a igreja às vezes. Olha o que diz Lucas 22, 31 e 32. Jesus continuou: Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime seus irmãos. Muito bem, alguém tem uma versão diferente? Leia para mim. Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, voltarei para os seus irmãos. Agora eu estou caminhando para uma conclusão, mas eu peço que os irmãos prestem bastante atenção nessa minha conclusão. Jesus vira para Pedro e disse: Pedro, Satanás pediu para tentar, ou testar, ou provar você. Satanás pediu, ou seja, Satanás foi lá e testou a Pedro? Não, ele pediu para testar ou tentar. E Cristo poderia ter impedido, não vai testar, nem tentar, nem nada, não. Mas o que Jesus fez? Permitiu. E disse assim, quando você for tentado, ou testado, ou peneirado, e passar por essa prova, porque Jesus sabia o fim que isso ia dar, fortalece os seus irmãos. Ou seja, ele seria provado para depois testado, provado, passaria por uma dificuldade para depois fortalecer os irmãos. E a gente sabe o que acontece depois disso com Pedro. O que acontece com Pedro? Pedro nega a Cristo. O Cristo que ele disse: eu vou com você onde você for, eu te seguirei, e eu estarei com você onde você for. Ele negou esse Cristo. Ele fugiu da cruz. Ele fugiu e negou várias vezes o Cristo. Ou seja, Satanás testou o coração de Pedro. Pedro disse: eu não vou te abandonar, onde fores eu irei. E de repente, quando a situação apertou, cadê Pedro? Sumiu, deu linha. O que foi? Satanás testou o coração de Pedro. A fé e a perseverança de Pedro foi colocada em xeque, foi testado. E foi aí que depois que ele passou por essa dificuldade, ele reconheceu o seu coração, e a partir daí ele fortaleceu a igreja. Porque, como vocês sabem, em outro texto já falei sobre isso aqui, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Por 3 vezes ele perguntou: você me ama? Ou seja, você é capaz de estar comigo em todas as situações? Ele tinha dito que estaria com Cristo em todas as situações, e não esteve. E agora, quando Jesus pergunta: Pedro, você é capaz de estar comigo em todas as situações porque você me ama? Ele diz: Jesus, tu sabes, tu conheces tudo, conheces meu coração, e sabe que se eu passar uma dificuldade, eu não sei o que seria de mim. Ou seja, ele aprendeu a reconhecer quem ele era e o lugar que ele deveria ocupar. E assim, irmãos, nós entendemos que as nossas dificuldades, Deus está nos preparando para ser alguém melhor, para enfrentar a dificuldade, passar por tudo isso, irmãos, e poder crescer. Então, diante das suas dificuldades,
Não desista, lute, porque Deus está no controle. E eu fecho com um texto, por favor, que está escrito em 1 Coríntios 10, 13, por favor, alguém leia para mim, para que possamos concluir esse momento de reflexão. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação nenhuma, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que o possais suportar. Muito bem. Então, ou seja, sobre nós só vem aquilo que Deus permite. Todas as coisas, por mais difícil que seja entender, todas as coisas convêm para o bem daqueles que amam a Deus. Não sobreveio sobre vocês tentação. Quem é o tentador? Ele muitas vezes tem a permissão de Deus para nos tentar, como fez com Pedro, para nos tentar, para nos testar, mas Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes mostrará um caminho, um escape, para que vocês possam suportar as dificuldades. Amém, meus irmãos? Ou seja, possamos entender que as nossas dificuldades, muitas vezes, mesmo que sejam investidas do inimigo, ele é um instrumento usado por Deus. E nunca se esqueçam que quando nós queremos ser mais do que somos, nós nos tornamos menos. O diabo quis ser mais do que Deus e saiu do lugar onde era para ele estar. E ele continuou sendo servo de Deus, continuou sendo usado por Deus para os seus propósitos. Deus pode e faz o que Ele bem quer. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Curva a sua cabeça e vamos concluir esse momento com uma oração. Amém? Deus, nós te louvamos, Pai, pela reflexão da Tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós entendemos, Pai, que o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todo. Tu és Rei, Tu és Senhor e Tu és soberano até sobre o inimigo, Senhor. Senhor, Ele é Teu servo, Deus, e nos fortaleça e nos ajude, Senhor, para que diante das provações, das tentações e das lutas que viermos a suportar, a passar, Senhor, que Tu possas nos dar forças, em nome de Jesus, que Ele possa seguir sendo instrumento Seu e que o Teu Espírito siga nos auxiliando e nos ajudando a passar por todas as dificuldades, Deus. Em nome de Jesus, Te louvamos porque Tu és em nós e por isso nós podemos passar por todas as dificuldades. Em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém.